Seja bem-vindo à questão 74 do concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2017. Eu vou resolver nos mínimos detalhes essa questão para que você se aproxime da realização do seu projeto de vida, no que depender da matemática, é claro. Em contrapartida, peço a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Como diz meu amigo Big Jordan, manda a martelada aí no like e no botão de inscrever-se. Vamos à resolução! Vale lembrar que também para entender o que se passa nessa questão e resolvê-la, você precisa saber um pouquinho de geometria. E vamos ao enunciado. Para segmentar informações, de modo a facilitar consultas, um painel de formato retangular foi dividido em 3 regiões quadradas, Q1, Q2 e Q3, e uma região retangular R, conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em metros. Aqui na figura você tem então o quadrado Q1, o quadrado Q2, o quadrado Q3, a região retangular R. Essas figuras todas reunidas formam um retângulo maior. O que é pedido? A área em metros quadrados da região retangular R é corretamente representada por uma dessas expressões. Primeira coisa que você tem que notar, repare que aqui na figura apareceu x, 2/3 de x como medida de lados, e apareceu também o y, mas só que ali nas alternativas não tem y. Ou seja, um dos obstáculos que nós teremos que ultrapassar é não deixar aparecer esse y na expressão que é a área da região retangular R. Mas vamos passo a passo. Q1 é um quadrado. Por definição, todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Foi dado esse lado que eu estou indicando com o cursor daqui na vertical. Ele mede 2/3 de x. Logo, aquele ali em cima também mede 2/3 de x, assim como todos os outros, esse outro vertical e esse último que eu estou indicando com o cursor. Vamos anotar isso. 2/3 de x é a medida desse lado do quadrado aqui de cima, ou seja, do comprimento que vai até aqui, esse ponto que eu marquei. Ou seja, o comprimento desse ponto, que é o vértice do quadrado Q1, até esse daqui, mede 2/3 de x. Mas o retângulo, ele tem um dos seus lados medindo este comprimento aqui. Mas se ele mede este comprimento, nós podemos calcular fazendo a diferença entre o x e o 2/3 de x. Se você for uma pessoa que tem habilidades de mexer, trabalhar com frações equivalentes, você pode lembrar que x é 3/3 de x. Logo, 3/3 de x menos 2/3 de x resulta em 1/3 de x. De novo, eu pensei em x representado por 3/3 de x. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x é x. E quando a gente faz a diferença x menos 2/3 de x, é a mesma coisa que fazer a diferença entre 3/3 de x menos 2/3 de x. E isso resulta em, mantenho o denominador, 3x menos 2x, 1x. 1/3 de x ou x sobre 3, tanto faz. Essa é uma maneira bem prática e bem rápida. Você pode até fazê-la mentalmente. Você vai ganhar um tempo danado lá na hora da prova. Caso você não tenha essa habilidade de trabalhar com frações equivalentes, ou então você esteja nervoso o suficiente para não arriscar, você pode fazer pelo método tradicional. Então, você vai subtrair do x os 2/3 de x para calcular esse lado aqui do retângulo. E de cara você já nota que não tem nenhum denominador ali no x, é porque é 1. O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é 3. Logo, ao fazer os cálculos para adequar as frações, nós temos 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2x, 2x. E assim
A gente agora faz a diferença, cujo denominador é 3, 3x menos 2x, 1/3 de x ou x sobre 3, tanto faz, que é a mesma expressão que a gente conseguiu, que a gente chegou lá usando aquele método das frações equivalentes. Agora, para calcular a área, como o R é um retângulo, nós temos que saber a largura e o comprimento, ou a largura e a altura, como queira. Nós precisamos determinar a medida desse outro lado aqui que está na vertical. E a gente pode recorrer ao lado do quadrado Q1, que é 2/3 de x. Só que o 2/3 de x vai desse vértice lá em cima até o vértice lá embaixo. A gente tem que subtrair o y. Nós temos que fazer esse cálculo, 2/3 de x menos y, para calcular o segundo lado. Esse aqui é o primeiro lado, 1/3 de x. E ainda a gente não pode usar esse y. Por quê? Olha lá as alternativas. Nenhuma tem y. Mas vamos dar um jeito nisso, rapidinho. Esse comprimento todo do primeiro lado é 1/3 de x. Você note que os quadrados Q2 e Q3 estão alinhados. Então eles têm os lados com a mesma medida. Se esse lado aqui comum é o mesmo para os dois quadrados, então esse outro lado aqui de cima e esse outro vão ter a mesma medida. Por quê? Porque se trata de dois quadrados. E eles estão com esse lado vertical aqui alinhado. Logo, as medidas dos lados desses dois quadrados é a mesma. Mas então 1/3 de x, que é esse comprimento todo, que é esse daqui, foi dividido igualmente para determinar a medida de cada um desses lados? Sim, é isso mesmo. Esse comprimento que eu vou indicar aqui, ó, no Q2, que é a mesma coisa lá no Q3, é 1/3 de x dividido por 2. E como fazer esse cálculo? Ora, a gente pode fazer assim. Ao dividir por 2, é a mesma coisa que dividir por 2 sobre 1. Como a gente faz divisão de frações, aqui em cima nós temos uma fração, aqui embaixo também. A gente transforma essa divisão em multiplicação, mantém a fração do numerador e inverte a fração do denominador. O que é inverter a fração do denominador? É trocar o numerador e o denominador. Ou seja, o inverso de 2 é meio. E assim, nós teremos 1 vezes x é x, vezes 1 é x. 3 vezes 2, 6. X sobre 6 ou 1/6 de x, tanto faz. Você reparou que para dividir 1/3 de x por 2, a gente multiplicou aqui embaixo o denominador por 2? Essa ideia também é uma ideia que agiliza bastante os cálculos. Então, quando você tiver que dividir uma fração por 2, basta multiplicar o denominador por 2. E isso vale para 3, 4, 5. Se eu tiver que dividir 1/3 por 3, basta multiplicar aqui embaixo. 3 vezes 3, 9. 1/9 de x. E assim vai. Voltando lá à questão, esse lado do quadrado, Q2, ele mede 1/6 de x. E o outro do Q3 também 1/6 de x. E isso daí para a gente é importante, por quê? Porque esse y é a medida do lado do quadrado Q3, que é 1/6 de x. Logo, para determinar esse comprimento que faltava para o outro lado do retângulo, a gente faz 2/3 de x menos o y, ou melhor, menos 1/6 de x. E assim a gente está chegando ao desenvolvimento da questão com muitos detalhes. Isso merece aí seu like, inscrição aqui nessa sala de aula no Universo Digital. Inscreva-se, curta, compartilhe. E agora, como a gente resolve esse cálculo? Subtração de frações, de novo, o mínimo múltiplo comum de 6 e 3. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 3? Se a gente for fazer pelo método tradicional, nós temos 6 é divisível por 2, ao dividir por 2 resulta em 3. O 3 não tem uma divisão exata quando é dividido por 2, a gente copia. E agora só 3, 1 e 1, 2 vezes 3, 6. A gente vai trocar essas duas frações por duas outras que têm o denominador 6.
6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4x, 6 dividido por 6 é 1, 1 vezes 1x, x. E agora, 4x menos x, 3x sobre 6, ou 3 sextos de x. Você vai pensar, puxa, eu ainda posso dividir o numerador e o denominador por 3, e pode mesmo, vamos fazer isso. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2, e o x continua lá, livre, leve, preso ao meio. A gente calculou a medida daquele lado do retângulo R que está na horizontal e chegou a 1/3 de x. Agora o outro lado mede meio x. O que falta fazer? Falta calcular a área. Assim sendo, a área do retângulo R, ela é o produto de 1/3 de x por meio x. 1 vezes 1 dá 1, vezes x é x, vezes x, x ao quadrado. E 3 vezes 2, 6. Você pode escrever x ao quadrado sobre 6 ou 1/6 de x. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Logo, a área desse retângulo é 1/6 de x ao quadrado. A alternativa correta é a B. E assim eu considero minha missão cumprida. Com essa resolução eu deixei você mais próximo de realizar seu projeto de vida, passando no concurso público, ou no vestibular, ou tirando a prova naquela disciplina da faculdade, ou então do ensino fundamental e médio. E vou pedir em retribuição o seu like e a sua inscrição aqui nessa nossa sala de aula digital. Sim, eu estou convidando você a nos acompanhar nessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Te espero na próxima aula. Até lá!